prospecção golpista contra o Estado de Direito, contra o Estado Democrático de Direito de Bolsonaro e seus asseclas. E o que eu achava e achei interessante é que durante todo o tempo, essas mesmas figuras, quando foram depor no dia 8 de janeiro, negavam categoricamente que existisse algum ato de conspiração contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito. Essas mesmas pessoas afirmavam claramente, naquela fatídica reunião de julho de 22, que o resultado das eleições só serviria se eles ganhassem as eleições. Em nenhum momento poderia ser o contrário. Tanto é que o general Heleno, o ancião general Heleno, o general Heleno de reserva do Exército, como dizia Magno Malta, general Heleno, disse que tinha que virar a mesa. Fora também, né, os assessores do campo militar, né, do próprio Jair Bolsonaro, e, consequentemente, o Jair Bolsonaro, que nas imagens deixa bem claro que está ao lado lá do seu vice, o Braga Neto. O Anderson Torres, que foi também ministro de Justiça, que depois foi preso, que depois foi secretário de Segurança Pública e que não agiu nada, correu, foi embora no dia 8 de janeiro. Todos esses e outros que foram presos aí durante essa semana pelo Supremo Tribunal Federal, né, baseado em provas legais, circunstanciais e legais, deixaram bem claro que, de fato, existia sim uma prospecção, existia sim toda uma organização, uma arquitetura para o golpe. Mas, pasmem, nós tivemos muita sorte. Você sabe qual a sorte que nós tivemos? Que eles criaram provas contra si mesmos. E eles conseguiam ser muito burros. Eles eram bastante ignorantes, eram burros demais. E foi a sorte nossa, do povo brasileiro. Essa é a grande verdade. Porque senão nós estaríamos hoje sob a tutela de um Estado ditatorial de regime militar. Não tenho sombra de dúvida sobre isso. E aí você pode até contestar, não teve nada, então vamos acabar com isso. Você pode até dizer, eu queria um regime ditatorial, por isso que eu apoiei. Aí sim, eu concordo. Se você queria esse regime estava sendo, sim, prospectado. Esse regime, sim, estava sendo arquitetado. Mas se você entende que o Estado Democrático de Direito e a democracia, ela é livre, naquelas suas nuances, ela te dá o livre direito de ir e vir, ela te dá o livre direito de expressão, desde que não agrida a própria Constituição e não agrida o próprio direito de expressão do outro, ela sim é o melhor modelo para se viver. Agora, se você escolheu, como muitos diziam, era bom uma ditadura, se você for por esse caminho, então é esse caminho que você estava aprovando. Não tenho sombra de dúvida sobre isso. Porque existe gosto para tudo. E se você achava que esse caminho era o melhor, então, consequentemente, você vai aqui estar, né, dizendo que foi favorável. Mas aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito sabem claramente que aquilo ali era toda uma conspiração para ter um golpe. E quando o general Heleno deixou bem claro, e ainda disse mais, se você achava também que a ABIN paralela também era mentira, o próprio general Heleno, né, confirmou isso também, só não falou porque o próprio Bolsonaro disse os detalhes. General, os detalhes você conversa comigo numa sala privada sobre as ações da ABIN. Ficou claramente tudo que vem se investigando até hoje. Então, está aí o batom na cueca. Não existe mais do que provas cabais, né? Não existe mais nenhuma dúvida sobre as provas cabais que foram mostradas ao Brasil, que foram mostradas nacionalmente. E de ontem para cá, saiu sim. E a turma dizia, cadê as imagens? Isso é mentira, não tem um vídeo dessa reunião. Foi mostrado o vídeo claramente, né? E o vídeo na íntegra. Se você vai na internet, você vê tudo o que aconteceu ali. E vejam só, né, eles, até os que estavam lá participando da reunião, perguntavam, isso está sendo gravado? Porque sabiam que aquilo ali ia demonstrar claramente, né, efetuar provas contra si mesmo. E o próprio Bolsonaro diz assim, não, só está gravando a minha fala. Mas, infelizmente, lá, os assessores do Bolsonaro, né, conseguiam gravar tudo. E, pasmem, estava onde? No computador do Mauro Cid, aquele que está em liberdade condicional, né, com a tornozeleira, né, e que foi um dos algozes da questão de tramitação, né, de arquitetura também para o golpe.
estava lá com ele. Então, a minuta do golpe também estavam lá, estava sendo preparada por toda essa turma. Então, gente, você pode até dizer que concordar que odeia o Estado Democrático de Direito, que no seu entendimento o que é bom é o regime ditatorial, onde só tenha um e um manda e faça o que quiser. Aí pronto, é um desejo seu, é uma vontade sua, né? É um gosto seu e tem que ser respeitado, mesmo que seja uma tragédia. Agora, você dizer que não houve, não tem mais como dizer que não houve, porque as provas estão aí. Então, é um ex-presidente que estava envolvido em ditadura, tramando uma espécie de ditadura, de um golpe de fato, em não aceitar o resultado das urnas. É um presidente que se meteu aí no escândalo de joias, de venda de joias, de troca de joias, né? Vende a joia, depois compra a joia de volta, senão vai dar ruim para a gente. Era isso que estava acontecendo. E uma coisa que eu acho muito interessante, são 2 pontos interessantes. Porque esse mesmo ex-presidente da República, Bolsonaro, não pediu para os filhos dele renunciar. Esses filhos deles foram eleitos dentro desse sistema eleitoral de urnas eletrônicas no primeiro turno. Um é deputado, o outro era senador. Ou, se não acreditava, o senador também renunciava, porque ele foi eleito lá no ano de 2018, não é verdade? Em 18, também pelas urnas, quando foi senador. O Bolsonaro, quantas vezes não foi deputado federal? O filho dele, vereador, lá em Recife, no Rio de Janeiro, ia dizer Recife, não, no Rio de Janeiro, foi eleito também com essas urnas. Quer dizer que as urnas só servem quando elas servem a mim, aos meus propósitos. Quando ela não servia mais, ela não era legítima. E aí, o que a gente vê também na reunião, que o próprio ministro da AGU, né, disse, não, mas as urnas já foram ratificadas pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. E aí o próprio Bolsonaro diz, eu não tenho provas, mas a gente tem que ser incisivo. Está aí as falas. Foi desse jeito que o Estado brasileiro foi tratado dessa forma, né? Em reuniões desastrosas, em reuniões conspiratórias. E aí, pasmem, aí você pergunta, o que é que o Valdemar Oliveira, presidente do PL, tem a ver com isso? Vocês estão esquecidos que o próprio PL, através de Valdemar Oliveira, né, aceitou a pressão de Bolsonaro e entrou com a ação para anular o resultado das eleições. E vejam só, pasmem, era para anular justamente o resultado das eleições das urnas que o Lula ganhava no Nordeste. E as do Centro-Oeste e do Sul do país, estas sim deviam ser preservadas. Era essa a ação que o PL queria. Tira as urnas que o Bolsonaro não foi eleito. Retira todo. Então, a maioria dessas urnas era do Nordeste. Era como se nós, do Nordeste, nossos votos não serviriam para nada. Agora, engraçado, e aí houve uma decisão muito importante, né, inteligente do próprio Alexandre de Moraes na época, que presidente do TSE disse, tudo bem, a gente pode até acatar o seu pedido, mas você também inclua todas as urnas do primeiro turno. Aí mexeu nos brios, sabia claramente por quê. Ia anular as eleições dos deputados do PL, dos deputados ligados ao Bolsonaro, de governadores ligados ao Bolsonaro. Não, eu só quero que anule só o resultado das eleições para presidente. Espera aí, o software da urna era unificado, era um só. Como é que você ia anular um ou outro? Ah, vocês queriam anular? Então, só o segundo turno? Então vamos anular o processo todo, porque as mesmas urnas do primeiro eram as mesmas urnas do segundo. Então está aí, as provas cabais. O batom na cueca apareceu. E o que a gente deixa claro sobre isso? Se você achava que não existiam as provas, se você achava que não existia o batom na cueca, ele apareceu. Infelizmente, repito, eles eram os incompetentes, porque nem para golpe serviam, E pasmem, né? E veja só, e durante os pedidos de busca e apreensão e de prisão solicitados pela Polícia Federal e autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, foi o que aconteceu. Até tínhamos aí um tenente-coronel do Exército, que quando chegou à Polícia Federal, ele simplesmente desmaiou. Ainda bem que ele desmaiou. Era assim, e é assim, que o nosso Exército tão brioso tinha aí a coragem desses homens. Só eram corajosos quando estavam nos seus redutos. Quando chega a justiça de fato, quando a verdade chega de fato, eles tremem na base, ou negam, ou dizem que não foi com eles.
Então, se você achava que não existia batom na cueca, o batom na cueca apareceu. As provas e as imagens estão aí.